Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula, aula 9 agora, quase chegando ao ponto de a gente começar a escrever as redações. E na aula passada a gente falou sobre o argumento, começamos a falar sobre o argumento. Vimos que o argumento são os motivos pelos quais eu acredito que o tema que o Enem apresenta para a gente é um problema, e aí eu vou definir quais são esses meus motivos, essas razões pelas quais aquilo acontece. Nós vimos que, pelo menos eu entendo assim, que uma das melhores formas da gente começar a fazer esse raciocínio, a gente pensar em bons argumentos, é a gente entender que todo problema tem causa e todo problema tem consequência. Ou até mais de uma causa, mais de uma consequência. Então a gente definiu que vamos pensar dessa forma. Eu vou pensar em causas que aquele problema acontece e eu vou também definir algumas consequências para ele. Hoje nós vamos continuar nesse mesmo caminho, só que verificando algumas outras características de problemas da sociedade para a gente pensar na melhor forma de entender esses argumentos e pensar quais argumentos a gente vai colocar na redação. A gente viu que temos que pensar pelo menos em 2 argumentos para a gente incluir, ok? Então vamos à nossa aula de hoje, continuando esse assunto de argumento. Bem, outro aspecto que eu gostaria de falar com vocês sobre o problema é onde esse problema acontece, né? Nós vimos que o Enem é um exame nacional no ensino médio, então nacional vai me dar uma ideia de que esse problema ele acontece no Brasil. Então, a gente tem aqui o nosso Brasil, botei o mapa aqui, e esse problema acontece aqui, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que pensar, o Enem não vai trazer um tema, a gente não vai ter que pensar sobre um problema que aconteça no meu estado. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro, será que eu vou falar sobre algo que acontece aqui no Rio? Não, eu vou ter que falar em algo que acontece no Brasil inteiro. Eu posso usar exemplos aqui do Rio? Sim, eu posso pensar, vendo as coisas que acontecem aqui, imaginar que isso aconteça no Brasil inteiro? Sim, posso fazer isso, mas eu tenho que ter em mente que isso é um problema no Brasil, não é específico no meu estado, ou no meu município, ou no meu bairro. É um problema nacional, no Brasil todo. E aí eu trouxe para vocês, já que a gente está pensando em argumentos, motivos que a gente vai imaginar que esses problemas têm as causas, eu trouxe aqui um texto que é o preâmbulo da Constituição Federal. O que é o preâmbulo? É o início lá, né? O que eles escreveram para dizer o que é aquela Constituição. Então diz assim, ó: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, quem são esses nós? Os deputados, né, que na época se reuniram para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, né, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a gente vai ver que a gente tem algumas coisas aqui para pensar sobre os argumentos que a gente pode falar. Os nossos representantes, né, os representantes do povo brasileiro, se reuniram numa Assembleia Nacional Constituinte. Isso aconteceu quando? Em 1985, 86 para 87, mais ou menos, depois, né, daquele período que a gente viveu da ditadura militar, eles se reuniram para instituir um Estado democrático de direito. Isso é o que a gente vive. O nosso Brasil, ele é um Estado democrático de direito. A gente vai ver o que é isso. E eles se reuniram para quê? Para instituir esse Estado,
dizendo que eles iriam assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, tudo isso aqui como o quê? Como valores supremos, maiores de uma sociedade que deveria ser o quê? Fraterna, amigável, irmã, pluralista, né? De várias, a gente teve plural, né? Várias coisas juntas ali convivendo, sem preconceitos, fundado o quê? Baseada na harmonia social e comprometida na ordem interna, internacional, interna aqui dentro do Brasil e lá fora, né? Com a solução pacífica das controvérsias, dos problemas, promulgamos, né? Colocamos, instituímos sob a proteção de Deus, sempre falam isso, né? Sempre Deus tem que ser colocado aí como se fosse realmente, quem dera que fosse, né? Eles estivessem pensando nisso. É uma Constituição da República Federativa do Brasil. Esse documento aqui, que é a lei máxima do nosso país, nós vamos estudar com mais afinco, tá? Com mais detalhe. Porque o que eu entendo? Eu entendo que um argumento extremamente válido e que a gente pode usar para praticamente todos os problemas do nosso Brasil, desse lugar aqui, é que esse aqui, ó, essa Constituição Federal, ela não atinge, né, a todos os brasileiros. As coisas que estão lá, ó, assegurar, né, dar direitos sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, isso aqui, em alguns momentos, ou na maioria dos momentos da nossa sociedade, alguns grupos, né, principalmente os minoritários, isso aqui não é dado para eles, isso aqui falha, isso aqui não é efetivado. Então, um dos argumentos, por isso que as pessoas colocam isso, né, é que esse Estado democrático não funciona, ou seja, existe uma ineficiência, uma falha nesse Estado democrático, porque esses governantes, né, que na época se reuniram e disseram que ia ter uma lei máxima, que ia garantir isso para o povo brasileiro, isso não está acontecendo. Então, nós vamos ver, né, o que é isso, né? Esse lugar que a gente mora aqui, que a gente vive, como é que ele é constituído, né? Quais são as partes dele? Isso é importante para vocês pensarem. Como é que esses problemas acontecem? Por que acontece? Por que não são resolvidos? Por que não é tão fácil? Por que seria simples? Vocês precisam conhecer. Na minha época, a gente tinha uma matéria chamada, uma disciplina chamada Organização Social Política Brasileira, que a gente aprendia tudo isso aqui. Hoje em dia eu não sei como é que isso está dividido, então a gente vai relembrar esses conceitos para que vocês consigam fazer a redação, tá? Bom, o que é esse Estado aqui, ó? Esse Estado democrático de direito, né, que a gente tem? O Estado é uma entidade, ou seja, é um ser, é uma coisa, tá? Pensa assim, com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, eu tenho uma entidade, um sistema, uma coisa, pense de qualquer forma, que ele tem um poder lá soberano, ou seja, é o poder máximo, né? Ele é acima de todos, para que governar um povo que está dentro de uma área, lá daquele mapa, uma área territorial delimitada, né? A gente tem nossas fronteiras que delimitam aonde é que é o Brasil. Assim, pode-se dizer que os elementos constitutivos, ou seja, que estão no Estado, são poder, povo, território, governo e leis. Então, eu tenho nesse Estado, no nosso caso é um Estado brasileiro, democrático, eu tenho essas coisas aqui. Ok? Bem, então, o que é o poder? Essa primeira parte aqui, ó. O que é
o governo? O que que é o povo? O que que é o território? O território é mais fácil da gente até definir. O que que são as leis que ele fala aqui? A gente precisa entender, pelo menos genericamente, o que são essas coisas que compõem o Estado. Eu vejo muitas redações o pessoal botar assim, negligência estatal, negligência do Estado. E muitas das vezes isso é colocado em situações que o Estado está sendo colocado de forma equivocada. Então, a gente precisa entender o que é o Estado. E entendendo o que é o Estado, a gente entende que são várias coisas dessas aqui que é importante, que está aqui também dentro desse documento, dentro da Constituição Federal, tá? Bom, o que são aqueles poderes, né? A gente tem, nesse Estado, ele é dividido em poderes e governos, tá? A gente tem dentro dele governos e poderes e governos, tanto faz. O que é o poder? O Estado é constituído por um conjunto de instituições permanentes, ou seja, essas instituições são fixas, elas não acabam, elas se alteram, mas elas são permanentes, é de Estado. Não sei se vocês já ouviram falar assim, a gente nesse período que a gente viveu meio conturbado aí da pandemia, falar assim, a Polícia Federal é uma instituição do Estado, né? Ou seja, ela é uma instituição que tem que atender ao Estado e não a um governo específico. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não, tá? Bom, o Estado é constituído por um conjunto de instituições permanentes que organizam e controlam o funcionamento da sociedade. Então, o Estado, ele tem várias instituições permanentes que essas instituições organizam como é que a sociedade vai ser e como vai funcionar essa sociedade. O Estado, essa coisa, esse sistema como um todo, tem várias coisas lá dentro dele. Ele tem a obrigação de organizar e controlar o funcionamento da sociedade, tá? O Estado precisa fazer isso. Bom, que poderes são esses? Os poderes são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, que dividem entre si essas funções. Que função, Mar? De organizar e de controlar o funcionamento da sociedade. Então, os poderes são esses 3. A gente tem no Estado brasileiro, nessa coisa que se chama Estado brasileiro, não é país, tá? País é algo maior, o Estado está dentro do país, são as instituições como um todo. A gente tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que eles fazem essas funções aí, de organizar e controlar o funcionamento da sociedade, tá? Bom, o que é o poder executivo? O poder executivo é o governo, vamos dizer assim. Ele administra os serviços públicos, né? O que é público? De todos. O que é privado? É individual. Então, a gente tem um poder que administra tudo que vai ser servido à população, ao público, a todos. Aí a gente pode... O que seria isso, esses serviços? Todo serviço da área da saúde, educação, trabalho, tecnologia, tudo que é destinado ao público, o poder executivo administra, ele executa essas coisas, ele fornece essas coisas aí para a população, para o público, tá? Ah, eu tenho área de saúde privada? Tem. A gente tem hospitais públicos e hospitais privados, né? O público é esse Estado aqui que organiza, controla e faz funcionar bem para a sociedade, tá? É o poder executivo. Ele administra esse serviço e ele executa as leis. Lembra que o último lá ponto que a gente viu eram leis? Então, existem leis, o Estado ele funciona baseado numa lei, a lei maior é a Constituição Federal, então existe uma Constituição Federal, ou seja, a nível nacional, quando a gente pensa assim, federal, a nível nacional, para o país inteiro, que diz como é que vai ser organizado, controlado esse funcionamento da sociedade. Então, esse poder executivo aqui, ele administra esses serviços que vão ser oferecidos e executa as leis que estão aqui no país, principalmente a máxima, né, que é a Constituição Federal, tá? O legislativo é um outro poder, né? O poder legislativo é o nosso parlamento. Quem é o parlamento?
lá em Brasília, né, a nível federal. É o Senado e o Congresso. E tem as outras esferas. Vamos pensar aqui só no poder. O que esse poder faz para organizar e controlar o funcionamento da sociedade? Ele formula as leis. Eita! Você viu aqui que o executivo executa, né? O nome já fala, ó, executivo, executa as leis. O legislativo, ele legisla, ou seja, ele cria legislações. Ele formula, cria e altera as leis, tá? Cria e altera as leis. E o último, que é o judiciário. O judiciário faz o quê? Que são os magistrados, né? Ele supervisiona e julga a aplicação das leis, tá? Então, a gente tem aqui, ó, dividem entre si essas funções, porque um cria a lei, o outro executa a lei e o outro supervisiona para ver se está sendo cumprida e julga a aplicação dessas leis. Então, existe uma divisão dentro do Estado brasileiro, são esses três poderes, né? Que dividem harmoniosamente essa função aqui de organizar e controlar o funcionamento da sociedade. Então, quando esse funcionamento não está adequado, quando alguma coisa não funciona direito, a gente não pode dizer que é assim, é o poder executivo, é o poder legislativo, é o poder judiciário. A gente tem que analisar, é uma coisa referente à administração dos serviços e execução da lei? Se for, eu vou culpar. Lembra que a gente tem que definir quem são os agentes do problema? Quem causa esse problema? Então, o poder executivo ele só é agente do problema quando o problema tem a ver com execução de leis ou administração do serviço público. É um problema na saúde, não tem lá um serviço. O problema é de quem? Do poder executivo. Não é do legislativo nem é do judiciário diretamente. Passa a ser também do legislativo e do judiciário quando não tem lei para tratar esse problema aqui na saúde. Ou quando a lei é insuficiente e ele não modifica, porque ele tem o poder de modificar, ele tem o poder de formular e de alterar as leis. Então, se é um problema, por exemplo, lá na persistência da violência contra a mulher, existem leis, o poder legislativo criou essas leis, mas elas estão sendo suficientes? Não. Então, ele deveria alterar a lei. Assim como o judiciário que julga a aplicação da lei também não está fazendo parte dele. Porque a gente viu lá nesse problema específico que tinha vários processos que não eram julgados, lembra? Então, assim, você pode dizer que o problema, o agente do problema é o judiciário especificamente, é o legislativo especificamente, é o executivo especificamente, ou dizer que é do Estado. Por quê? Porque o judiciário faz parte do Estado, o legislativo faz parte do Estado e o executivo faz parte do Estado. Então, genericamente, você pode falar que o problema é do Estado. O Estado está causando aquele problema. Mas você também pode dizer que o poder executivo está causando aquele problema, o poder legislativo está causando aquele problema, o poder judiciário está causando aquele problema. Ok? Entenderam isso? E aí, a gente diz o quê? Que, lembra que eu botei aqui o governo? O governo aqui, a gente chama de governo, né? Porque ele administra, ele governa, mas a gente tem um governo em vários lugares, né? Não só na esfera nacional, tá? Então, o governo não é específico de um lugar no Estado. Então, o que é o governo? O governo é um grupo de pessoas que governa, né? Dirige, administra o Estado, né? Então, por isso que aqui é o governo. E aí, a gente tem só um governo? Não, a gente tem o governo federal. O que é o governo federal? É lá a União, tá? Quem é o chefe disso? É o presidente da República. Então, quem administra em termos de pessoa, aqui quando eu penso em Estado, eu penso numa instituição, numa coisa.
Só que as coisas, né, elas não funcionam sozinhas, tem que ter alguém para administrar isso, para dirigir isso, para governar isso. A nível federal, a nível da União, lá de cima, o máximo, quem faz isso? Quem é o chefe desse governo federal é o presidente da República. A nível estadual, que também tem um governo estadual, nos estados, aí eu tenho mais de um, aqui eu só tenho um. O governo federal tem um único chefe. Nos governos estaduais, eu tenho tantos chefes quanto eu tenho o número de estados. Quem é o chefe desses estados? O governador. O governador, ele governa o estado. Ele tem um governo estadual sobre ele. Ele é o chefe do governo estadual. E eu tenho a nível municipal o prefeito. Tá? Então, existe uma divisão naquele território que a gente viu também desses governos aqui. Eu tenho governo federal no estado? Não. Eu tenho governo no município? Federal no município? Não. Cada local, né? Ó, município, vamos ver de baixo para cima. O município é o menor. Eu tenho vários municípios. Aí eu tenho um estado. E eu tenho vários estados. Eu tenho a União. A União é como se fosse o país, tá? Esses caras aqui, ó, eles dividem essas funções também, de governar. E, Mário, isso aqui quer dizer, então, que o presidente manda nesse? Ele é superior? Não. Eles são poderes, esses poderes aqui, eles são independentes. Tanto o executivo, o legislativo e o judiciário são independentes, quanto as esferas, o nome que a gente dá isso aqui é esfera federal, estadual e municipal. Elas também são autônomas, elas por si só, elas se administram. Esse cara não manda nesse e esse também não manda nesse. É óbvio que, como esse tem mais recurso, esse aqui acaba ficando um pouco ligado a esse, e esse é esse aqui também. Então, quanto mais pobre um município, ele depende de recursos do Estado. Quanto mais pobre um Estado, ele depende de recursos da União. Cada município tem os seus próprios recursos, cada Estado tem os seus próprios recursos, e a União também tem seus próprios recursos. Então, assim, cada um desses tem um território, cada um desses tem os seus poderes, cada um desses tem o seu dinheiro e cada um desses tem o povo, né? Esse cara aqui, ele governa para quem? Para todo mundo. Esse aqui governa para quem? Só para quem está naquele seu estado. E esse aqui governa para quem? Só para quem está naquele seu município. Por isso que a gente vê, às vezes, fala assim, um prefeito fala assim, eu não consigo atender a saúde porque vem gente de outro município aqui no meu hospital. E ele tem razão, porque cada município deveria cuidar da sua população. E aí ele sobrecarrega, ele pega recursos do município dele e acaba tendo que repassar para uma outra população que ele não deveria dirigir nem administrar essa parte aqui do estado que foi dada a ele, tá? O presidente, ele é responsável, sim. Tudo que ele deveria pensar, as políticas são políticas nacionais, né, da União. O Estado é política para o Estado e municípios são políticas públicas para o município. Ok? Entendido isso? Não entendeu? Retorna aí, vê o vídeo 10 vezes se for preciso. Isso é complicado, esses nomes, tá? Mas é bom que vocês entendam. Por quê? Isso é importante na hora que vocês forem pensar no argumento, no motivo, para saber quem é que está provocando isso. Assim como também vocês precisam disso aí para fazer a proposta de intervenção. Como é que vocês vão dar a solução para um problema se vocês não sabem nem de onde é o problema? A gente vê muito vereador, muito prefeito, muito governador e presidente, às vezes, falando tanta besteira que ou essas pessoas são extremamente desonestas, e a gente não tem isso no nosso país, né? Pessoal do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo desonesto, a gente não tem, nosso Brasil não tem isso. Ou eles desconhecem o que é isso aqui, porque, por exemplo, problema de segurança é Estado.
Onde está isso, Mara? Na Constituição. Segurança é inerente ao Estado. Então, o prefeito, ele não pode, numa campanha, dizer assim, eu vou resolver o problema de segurança do meu município. Não, ele não vai, ele não pode. Ele pode fazer o quê? Ele pode iluminar uma rua, porque a escuridão provoca mais insegurança, né? Mas a segurança, ele não governa a polícia militar, porque a polícia militar é do Estado, não é do município. O município, no máximo, tem polícia municipal, que são os guardas municipais. Entende? Então, se ele conseguir resolver um problema de segurança com guarda municipal, que a princípio não pode usar arma, pô, esse cara é um gênio. Né? Ele descobriu a pólvora aí, tá? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Assim como um presidente dizer que vai interferir no município em determinadas coisas. Ele não pode. Ele não tem autonomia para isso. Por que ele não pode? Porque a Constituição Federal diz isso. E como a Constituição é a lei máxima do país, ele não deveria ultrajar essa lei. Ele não deveria denegrir e não cumprir essa lei. Tudo bem? Bom, aí a gente vai voltar aqui para ter um entendimento melhor. Então, assim, ó, lá na União, né? Lá em cima, eu tenho o governo federal que cuida de tudo, desse Brasilzão todo aqui. O que ele faz aqui interfere no todo. Esse cara aqui, governo estadual, ele cuida de cada pedacinho desse, tá? E o município, cada município que tem dentro desse aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, União. A capital do Brasil é lá em Brasília, né? É nesse pedacinho aqui, Goiás, né? Lá em Brasília, eu tenho também um governador, eu tenho isso lá, mas eu tenho a sede do governo federal é em Brasília, que é na capital. Então, o que eu tenho lá em Brasília? Eu tenho poder executivo, eu tenho poder legislativo, eu tenho poder judiciário. Nesse estado aí, nessa sede aqui que é da União. Eu tenho esses 3 poderes da União, a nível federal, tá? Que a gente viu aqui. Quem é o chefe do executivo? Presidente. Quem é o chefe do legislativo? O legislativo, a gente tem 2. A gente tem o presidente da Câmara, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, e a gente tem o presidente do Senado. O chefe do Legislativo é o chefe do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem? É a Câmara e o Senado junto. Quem é o chefe é o senador, é o presidente do Senado. Então, o chefe do Legislativo é o presidente do Senado Federal. Quando falar assim, Congresso é Câmara dos Deputados Federais e Senado. Mas o chefe é o presidente do Senado. Dentro deles lá, eles votam quem são os seus presidentes. A cada 2 anos tem uma eleição lá internamente, tá? A gente não participa disso. E o judiciário, lá na União, a nível da União, quem é esse cara? É o presidente do Supremo Tribunal Federal. A cada 2 anos também muda. Então, o chefe do judiciário a nível federal é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Bom, e as leis? Lembra que eu falei que é importante a gente saber? Qual é a lei que interfere, a lei máxima para todo mundo? Se chama Constituição Federal. Nenhuma lei pode ser maior do que a Constituição Federal. Nenhuma lei pode alterar a Constituição Federal. Um Estado não pode criar uma lei e dizer que aqui vai ser diferente do que é na União. Não pode. Ele pode melhorar, ele pode dizer assim, eu vou botar mais coisa. A Constituição diz que tem que ter 1, eu vou botar 2. A pessoa vai ganhar mais, vai ter mais. Para mais pode, para menos não pode tirar direitos nenhum que estão ali. Tá? E nem esses caras aqui podem alterar, a não ser por uma coisa chamada emenda constitucional. Então, eles fazem uma emenda, na própria Constituição diz como é que faz isso, e aí eles alteram essa lei aqui, tá bom? Mara, só tem essa lei? Não, tem milhões, não vou falar toda, mas, por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente,
é uma lei a nível federal, ou seja, serve para todos os estados. Os códigos nacionais, Código Nacional de Trânsito, por exemplo, é uma lei a nível da União. Então, todos os estados precisam seguir aquele código, tá? Entenderam isso? A nível do estado, vamos exemplificar aqui. Por exemplo, Rio de Janeiro, eu também tenho, ó, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Tem também no estado? Tem, a gente viu que tem. Por exemplo, outro estado, Minas Gerais, também tem, ó, mesmas coisas, tá? Os mesmos poderes no estado. E as leis? O estado também tem constituições, só que são constituições estaduais. Aqui, ó, Constituição Federal, Constituição Estadual. Ela pode ser maior que isso aqui? Não, não pode agredir isso aqui, negar isso aqui. Tanto que fala assim, isso é um problema constitucional. O que é isso? Criou uma lei, um estado ou um município, que está ferindo o direito de alguém aqui ou de alguma coisa aqui que está lá na Constituição. Não pode. Mas por que então você já tem aqui? Por que eu faço aqui? Porque cada estado, ainda mais no Brasil, com essa dimensão continental, tem as suas especificidades. Isso aqui é uma lei geral, apesar de ser uma lei enorme, né? Tem código para tudo quanto é coisa. Ela não abrange as especificidades. Cada estado é diferente, tem coisas diferentes, né? Então, por exemplo, esses estados aqui, ó, não tem fronteira. Aqui tem. Então, aqui tem que cuidar das fronteiras de alguma forma. Então, também, de repente, tem lugar que não tem mar. Isso tudo aqui é da União. Mar, oceano, fronteira é tudo da União. Mas o estado também tem aquilo. Então, ele tem que cuidar daquilo. Então, ele vai e coloca coisas específicas. E, por exemplo, o Estatuto dos Funcionários do Estado é uma lei. Cada estado tem o seu estatuto. Então, ele cria a lei lá e várias outras. Códigos estaduais também, de trânsito, entendeu? Então, assim, a coisa específica, cada um, o legislativo vai criar as suas próprias leis. Quem são o legislativo do Estado? A Assembleia Constituinte, não, Assembleia daquele Estado, a Assembleia Legislativa daquele Estado, são os deputados estaduais, são dos estados. Aqui são os deputados federais e aqui são estaduais. E quem é o judiciário, Mara? Aqui é o Supremo Tribunal Federal. Aqui é o Superior Tribunal de Justiça, tá? É o poder, o presidente desse órgão é o chefe aqui do judiciário aqui do estado. E no município, Mara? No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um município, é igual o nome desse estado aqui. Outra coisa, estado aqui que eu estou falando não é aquele estado daquele órgão máximo, não, que se confunde com o país, não. Aqui eu estou falando disso aqui, ó, Minas Gerais, é o território, tá? Bom, o Rio de Janeiro, o nome é igual, mas o estado do Rio de Janeiro, além do município com o mesmo nome, tem vários outros municípios, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Nilópolis, tem vários outros municípios. Isso aqui é um município do estado do Rio de Janeiro. Ele tem o poder executivo, quem é o chefe? Prefeito, e tem o poder legislativo, que são os tribunais do município, tá? O município, ele não tem poder judiciário. Desculpa, aqui o legislativo não é tribunal, não. As câmaras de vereadores, tá? O município não tem poder judiciário, não tem tribunal municipal, tem tribunais estaduais, tá? Dentro do próprio município. O município não tem poder judiciário, tá? Então, você não pode dizer que o problema é do judiciário se for uma coisa de um determinado município. Você dá o exemplo e diz que o judiciário vai ter que resolver. Não pode, porque não existe nem judiciário. Não pode nem botar a culpa nele, nem mandar ele resolver, tá? Porque não existe judiciário a nível municipal. Quer dizer, então, que o município não tem justiça? Não tem. Tem os órgãos estaduais e da União dentro do município, tá? Dentro do município você vai ter esses órgãos. Por exemplo, aqui, ó, Minas Gerais. Quem é o município? Belo Horizonte. Mesma coisa. Nenhum município tem poder judiciário.
Mas como é que funciona? Então, vamos pegar assim, ó, vamos pensar. Quando eu falo Estado, é como se fosse assim, ó, é um ser, né? Vamos supor, quando você fala assim, escola. Escola é o quê? É uma coisa lá, né? Aí, se você falar assim, a minha escola, você está falando numa coisa, é a sua. Mas quando você dá o nome, eu estudo na escola X. Aquilo é um órgão. Se for uma escola municipal, na lei diz que o ensino fundamental é de competência do município. A gente tem aí um problema porque durante muitos anos era também do Estado. Depois que isso dividiu, a gente ainda tem escolas estaduais que têm ensino fundamental, mas não deveria ter. O ensino fundamental é aqui no município. Então, escolas municipais são competência do município. Escolas estaduais são de competência do governo. Então, por exemplo, a maioria aqui estuda, a maioria não, todos têm que estar estudando ou não estudam, mas já estudaram escola estadual. Então, a sua escola é escola estadual fulano de tal, colégio estadual fulano de tal. Quem manda é o governo do estado, tá? O governo manda na tua escola, tá? E não apenas ele manda nas escolas estaduais. As escolas municipais, quem mandam é o prefeito, tá? Então, você tem essa diferença e vocês têm que observar isso, ok? E as leis? Também, Constituição Municipal, Estatutos Municipais dos Servidores Municipais. Então, assim, tudo você tem que pensar. É em que esfera? A esfera federal, estadual ou municipal? É qual poder? É o executivo, é o legislativo ou o judiciário? Tem essa diferença, tá? Vocês têm que observar isso. Bem, a nível da União também, Estado e município, a gente verifica o seguinte. Em Brasília, que é a sede do governo federal, a gente tem os órgãos, as instituições que compõem esse governo. Quem são as instituições do governo federal, da União? Ministério. Então, o Ministério da Saúde é um órgão do governo federal. Ministério da Educação, um órgão do governo federal. Ministérios são federais, ou seja, eles organizam todo o Brasil. Tudo que ele faz é em função de todo o Brasil, é em função da União. União em relacionado ao Brasil como um todo. Nos estados, né, se eu tiver, quer dizer que eu não tenho órgão da União nos estados? Tem, mas aí eu tenho órgãos dos ministérios, eu não tenho ministério em determinado estado. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tinha... o Rio de Janeiro foi a sede do governo federal, né? Durante muito tempo foi aqui. Então, a gente tinha aqui, não sei hoje como está, por exemplo, o Ministério da Marinha era aqui no Rio de Janeiro, lá ficava o ministro. O Ministério da Aeronáutica, os ministérios eram aqui no Rio de Janeiro. Depois isso tudo foi lá para Brasília, na época do Juscelino Kubitschek. A gente ainda ficou durante muito tempo com alguns ministérios aqui. Agora eu não sei como está, mas a princípio todos os ministérios ficam lá em Brasília. E a gente tem nos estados alguns órgãos dos ministérios, dos vários ministérios, né? Não está tudo lá em Brasília, a sede fica lá, mas a gente tem órgãos aqui em outros estados. E também tem nos municípios, tá? Nos estados, a gente não tem ministérios. O que a gente tem? Análogo aos ministérios, fazendo a mesma coisa que o ministério faz, só que a nível estadual, a gente tem as secretarias. E também, da mesma forma, a gente tem em Minas Gerais também, secretaria. Secretaria de Educação. Aqui é Ministério da Educação, aqui é Secretaria da Educação. Então, quando você for falar que um problema é a nível nacional, você não pode dizer que o problema é da Secretaria Estadual de Educação. Se você falar isso, você está dizendo que aquilo é um problema estadual e não nacional. Ok? Assim como resolver o problema. Você pode dizer que ele pode resolver o problema se for um problema específico ou que um problema que seja inerente à secretaria, mas que tem que ter autorização do Ministério, tá? E aí também a gente tem os órgãos do município, órgãos das secretarias. Assim como a gente também poderia ter órgãos dos ministérios nos municípios desses estados aqui. E da mesma forma nos municípios, a gente também tem secretarias. Normalmente o nome é esse. Secretaria, coordenadoria também pode ser,
tá? Mara, todos o nome de todos os órgãos é ministério aqui? Não, pode ter um outro nome. Mas ministério é a nível nacional. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando fala ministério, ele cria estratégias, políticas públicas para todo mundo. Quando fala em secretaria, se não for secretaria federal a nível da União, ela é específica ou do estado ou do município. Então, vocês, por exemplo, quem cuida da escola de vocês, escola estadual, é a Secretaria de Educação. Assim como também o mesmo nome, ó, é Secretaria Municipal, quem cuida lá do fundamental. Entendido isso? Bom, e as pessoas que estão lá dentro dessas instituições, elas cuidam de quem? Tem as pessoas lá, né? Aí vamos ver o conceito aí dessas pessoas. Conceito de nação. E aí eu já botei aqui o conceito da ONU, que se vocês quiserem já copiar, a gente já usa isso como um repertório sociocultural que a gente vai ver depois. Então, assim, conceito a gente usa como repertório, tá? No conceito da ONU, nação está relacionada a um agrupamento de pessoas que têm cultura. O que cultura é? Costume, conhecimento, práticas, várias outras coisas, religião, formando assim um povo dentro de um determinado território. Então, nação, basicamente, é um povo dentro de um território que tem lá a sua cultura. Então, nação maior, tá? Não precisa decorar isso, mas eu quero que vocês entendam isso. O que é uma nação? Povo é um conjunto de indivíduos ligados a um determinado território por um vínculo chamado nacionalidade. No conceito de povo estão incluídos brasileiros natos e naturalizados. Ou seja, aqui, ó, eu tenho dentro dele um povo num determinado território ali. E o povo é o quê? Vários indivíduos dentro desse território que esse povo tem uma nacionalidade única, povo brasileiro, nacionalidade brasileira, povo português, nacionalidade portuguesa. E também está incluído nessa nacionalidade os brasileiros natos, ou seja, que nasceram aqui, e aqueles que foram naturalizados. Não nasceram, não deveriam ter a sua naturalização, mas foram naturalizados porque pediram. Existem regras para se fazer isso, assim como você pode fazer isso em outro país, tá? O que é a população? A população, ela é diferente de povo. Olha bem, quando você for botar na redação, povo ou população é diferente. Mara, mas o corretor vai ver isso? Não sei, mas pode ver. Por que eu não sei? Porque quem vai corrigir a tua redação é um professor de português. Ele não tem conhecimento de tudo, gente, tá? Ele tem conhecimento da língua portuguesa e de alguns assuntos, óbvio, né? Então, pode ser que tu pegue um cara lá que saiba o que é isso e pode ser que não saiba. Se pegar um que saiba, ele vai considerar que você colocou uma coisa lá errada, tá? Então, se a gente puder evitar, seria bom, tá? E esse cara tem de 3 a 5 minutos para corrigir a tua redação. Ele não vai ficar olhando detalhe, mas ele pode saber isso. Bom, o que é população? É diferente de povo, porque além desses brasileiros natos e naturalizados, tem os estrangeiros e os apátridas. O que é apátrida? Apátrida é quem não tem pátria. Tem isso, Mara? Tem. Vocês viram aquele filme, ai meu Deus, O Terminal, que era com Tom Hanks, que ele vem do país dele, ele chega no aeroporto, o país dele acaba, entre guerra, sei lá, não lembro o que foi, o país dele acabou. Ele está num país que não é dele, não tem uma naturalização naquele país, e o país dele não existe mais. Ele ficou sem pátria, então ele é apátrida. Ou então países de você é refugiado, aí acaba o teu país, aí você não tem pátria. Então, população é todo mundo, é naturalizado, nato, estrangeiro e apátrida, tá? Então, se você falar assim, a população do território brasileiro, você está falando todo mundo que está aqui dentro. Se você falar povo brasileiro, você está falando só dos brasileiros natos e naturalizados. Entenderam isso? Tem que saber isso. População é uma coisa, povo é outra. População é tudo, povo é específico, tá? E nação
é o povo que está dentro do território, ou seja, não é todo mundo estrangeiro, apátrida, tá? Não faz parte da nação brasileira. E cidadão? Cidadão é a pessoa que tem direitos civis. Aí, direitos civis é isso aqui, tem outras coisas. E políticos, tá? O que é político? Participar do destino da sociedade, votar e ser votado. E civil, vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei. Então, todo mundo que tem direito civil e político é um cidadão. Criança tem direito político? Não. Direito político é o direito de votar e ser votado, basicamente. Então, quem tem menos de 16 anos, ele não tem direitos políticos. Então, a princípio, ele não tem uma cidadania plena. Mas ele tem direitos civis, tá? Então, ele não é um cidadão pleno, apesar disso ser complexo, porque muitos juristas entendem que sim, tem direito político, porque apesar dele votar, não tem o direito de votar e ser votado, mas recai sobre ele esse direito, porque ele pode participar desse processo político. Falando, por exemplo, se você conversar com alguém sobre política, você está participando do processo político, né? Mas isso é complexo, tá? Mas entender assim, direito político e civil. Então, o cidadão tem que ter isso aqui. Lembra lá que falava de cidadania, lá daquele tema registro, invisibilidade, registro civil, dizendo que quem não tinha o registro civil não tinha cidadania? Lembra? Ele não era um cidadão, porque ele não tinha os direitos civis e políticos assegurados. Se ele não tinha um documento, ele não tinha título de eleitor. Se ele não tinha título de eleitor, ele não votava. Se ele não votava, ele não tinha direito político. Se ele não tinha direito político, ele não era um cidadão. E se ele não era um cidadão, ele era invisível. Viu as causas aí? Okay? Quem não tem direito político não é um cidadão. E aí a gente fala sobre essa cidadania que estava lá nesse tema. O que é cidadania? A cidadania tem a ver com ser cidadão, né? Então, olha só, a origem da palavra cidadania vem do latim civitas, né? Ou civilitaque, que é civilidade, né? Que quer dizer cidade. O civitas quer dizer cidade. Na Grécia Antiga, considerava-se cidadão aquele nascido em terras gregas. Então, o cara nascia lá, tinha nacionalidade. Então, esse conceito de cidadania tem a ver com a terra, com o território. Por que Mara está trazendo? Porque isso é repertório sociocultural que a gente vai falar depois. Em Roma, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Então, a princípio, esse conceito de cidadania era relacionado o quê? Na Grécia, ao território, essa coisa de nação, né, nacionalidade, e depois em Roma, na Itália, em relação à parte política, tá? Aí depois, juridicamente, né, em termos legais, cidadão passou a ser o indivíduo com direitos civis e políticos de um Estado. Então, com o tempo, né, a história aí se revelando, se juntou e a partir de agora, juridicamente, para a lei, o cidadão é essa pessoa que goza desses direitos, tá? Num conceito mais amplo, vamos dizer assim, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres, tá? Todo cidadão tem direitos e deveres, ok? Então, eu entendo que todo o problema acontece, problema social que a gente vai tratar, acontece com alguém ou com um grupo de pessoas, né? Não é nem um grupo de pessoas. Então, acontece com os cidadãos, certo? Por que que acontece? Porque é retirado dele esses direitos. Algum direito é tirado. Por exemplo, quando agridem as mulheres e matam, é tirado o direito à vida ou à liberdade, certo? Quando, por exemplo, lá no negócio do registro civil, é tirado a cidadania, né? Ao direito de voto, ao direito político.
político, então se tirou o direito. Lá na questão do cinema, né, a democracia do cinema, se tirou o quê? A cultura. Então a gente vai ver que todos os problemas é relacionado a direitos, relacionado à vítima. Tiram-se direitos dessas pessoas, tá? E os agentes é porque não cumprem os seus deveres. Ok? Por que eu estou falando isso tudo? Eu estou querendo que vocês entendam que o meu raciocínio para argumentar, para criar argumentos, está relacionado fundamentalmente nesse cara aqui, ó, chamado cidadania, tá? Eu tenho um estado, eu tenho um local que eu vivo, que tem várias instituições, tem um território, tem leis, e eu tenho, a gente viu lá naquele documento que eles se reuniram e criaram direitos e deveres. Eu tenho direitos garantidos numa lei maior. Essa lei não pode ser descumprida. Quando eu não tenho esses direitos garantidos, eu tenho um problema sério. E qual é o argumento? É a falta de garantia desse direito. É a negligência do Estado em não garantir esse direito. Ou de não garantir, não atuar, né, não cumprir o seu dever. Então eu raciocínio dessa forma. Ou me tiram o direito e é porque alguém não cumpriu o seu dever. Então eu vou pensar assim, desse jeito. Mara, eu posso pensar de outro jeito? Pode, querido, você pode pensar da forma que você quiser. Não é só assim, eu estou buscando uma forma que eu acho mais simples, tá? Mas vocês podem pensar do jeito que vocês quiserem. O meu planejamento é assim, ok? E aí, eu penso assim, ó, o Brasil, ele tem uma relação entre cidadão e Estado. O que é esse cidadão? Esse cidadão, ele tem a participação da fundação desse Estado. Lembra que fala assim, nós reunidos, nós quem? Os cidadãos. Mas não foi os deputados não são cidadãos. Votar e ser votado, eles também são cidadãos. Eles não foram representados? São nossos representantes? São. Naquela época até que tinha ditadura, né? Tinha esse problema. Mas normalmente, assim, ó, a gente participa da fundação desse Estado. A gente diz como é que esse Estado tem que ser, certo? E se eu participo, se eu fundei isso, eu sou sócia desse negócio chamado Estado. E por eu ser sócia, eu tenho que cuidar disso, do Estado. Eu preciso cuidar dessas instituições. Eu preciso cuidar do hospital, da escola, né? Da minha casa. Eu preciso cuidar de tudo que engloba o Estado. O que o Estado é? O país é? É tudo que eu vejo. É a pessoa, é o outro cidadão. O cidadão não faz parte. Não tem a lei, eu tenho que cumprir a lei, porque eu fundei essa lei. Eu ajudei a fundar essa lei. Vocês podem falar, mas eu não ajudei nada. Eu sou novo ainda no final. Você não fez, mas os seus pais fizeram, os seus avós fizeram. E quando você nasce, quando te dão um documento lá, você já é participante disso, você faz parte dessa sociedade, ok? Então, assim, teve um dia que eu fui na escola e eu vi um menino lá saindo, devia ter uns 14 anos, sei lá. Aí ele me sai e pega uma enormidade de provas que ele deve ter catado lá e joga-se no alto. Aquilo ali é pura falta de cidadania, porque ele não tem entendimento que aquilo é dele. Aquela rua que ele está sujando é dele. Ah, mas alguém vai limpar, eu pago com o meu imposto. Ele não paga para limpar a sua sujeira que você fez por irresponsabilidade, por falta de cidadania. Ele é pago para limpar a sujeira da rua que por acaso vai estar ali. Né? Ele não é pago para limpar a sua falta de educação. Ok? Assim como na casa da gente, às vezes a gente faz isso também, né? Ah, eu sujo ali, mas a minha mãe limpa. Sempre quando eu não faço a minha parte, outra pessoa faz. Eu tô colocando para o outro aquilo que era a minha obrigação. Eu faço parte da minha família, então eu tenho que participar daquilo
aquilo. Qual é a forma de participar? Colaborar, atuar. Atuar. Não só, eu não tenho só direitos, eu tenho deveres também. Dever de adolescente, de jovem, não é só estudar. Eu tenho o dever de participar daquilo que eu estou ali, que eu sou, que eu estou. Ok? Bom, além de participar, eu estou sujeito ao pacto que criou esse Estado. O que é isso? Sujeito ao pacto. As leis, o pacto são as leis. Qual é a lei maior? A Constituição. Quando eu descumpro essa lei, eu estou fugindo a esse pacto. Então, eu tenho obrigação de cumprir esse pacto. Mara, mas quem faz não cumpre, é problema dos outros. A Elaine me deu uma camisa e falou assim, eu não sou todo mundo, né? Eu não sou todo mundo. Eu tenho que cumprir isso aqui. Isso aqui é ser cidadão. Estou falando o que é ser cidadão. Eu não estou falando que é ser qualquer um. Estou falando o cidadão, ele faz isso, tá? O cidadão. E na redação a gente vai falar de cidadão, de quem não é cidadão. É isso que eu quero que vocês peguem a diferença. Quem não cumpre não é cidadão. Quem não cuida do que é seu não é cidadão. Cidadania é isso, tá? Não é só direitos, são deveres também. Ele é responsável pela fiscalização e acompanhamento do funcionamento disso. Então, não foi ele que criou, então ele tem que cuidar, ele tem que fiscalizar. Quando ele vê alguma coisa errada, ele tem que ir lá e falar assim, pô, não quero isso aí não, porque isso aí é teu, cara. Isso aí é um bem público, é meu, é teu, é de todo mundo, não pode quebrar. Tá vendo? Ah, mas eu não posso participar, talvez, das coisas maiores. Eu não tenho condições ainda na parte de alterar a lei, ver o pessoal que está com corrupção, mas o mínimo ali eu posso. O cara está sujando lá a cadeira da escola. Vai ser gasto dinheiro para lavar, para pintar. E é o teu dinheiro lá da tua família que está sendo revertido nisso aí, tá? E mais tarde você tem que ter a cidadania de saber que você vai participar nesse processo chamado voto, né? Que eu vi muita gente tirando o título de eleitor e eu perguntei, vai votar em quem? Não sei, vou perguntar para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio. Você é o cidadão. O voto é individual. Mas eu não sei ainda. Vai saber, procura saber. Pega o nome do cara lá e pesquisa, né? Não é pesquisar só ator, atriz, cantor, blogueiro, influencer. Não é isso. O meu influencer mandou votar fulano de tal. O influencer mora com você, ele sabe dos teus problemas que você está enfrentando, ele sabe do que você precisa? Não. É você que sabe das suas necessidades, certo? Então é você, o voto é seu, ninguém pode comprar, ninguém pode te influenciar, não pode mandar você alterar, pode até te influenciar, mas você tem que ter consciência disso, você tem que pensar, lembra? Lembra do canicinho? Vamos ser caniços, tá? Bom, e o Estado? Então aqui, ó, eu tenho as pessoas de um lado e aqui eu tenho os agentes públicos. O cidadão também pode ser um agente público. Quem é esse agente público? São as pessoas que estão sujeitas a esse pacto aqui, a essa Constituição também. Além do cidadão, o Estado também está sujeito a esse pacto. E quem é que está atuando nesse Estado são os agentes públicos. Todo servidor, e o nome já fala servidor, ele serve ao público. Ele precisa também estar sujeito à Constituição. Quando a gente ouve um presidente da República, um governador, um prefeito, um deputado, um jurista, alguém, quem quer que seja um agente, dizer que vai desrespeitar a Constituição, esse cara está descumprindo a Constituição. Ele deveria ser o que a gente chama de exonerado, retirado. Está errado, por isso que ele está falando que ele vai descumprir. Ele tem o poder de alterar. Ele não tem que descumprir, ele tem que alterar. Bom, outra coisa que esse agente público tem que fazer, o Estado, é zelar pela prestação de contas desse Estado. Ele tem que fazer isso. Ele tem que prestar conta. A gente vê muito disso, né? O cara chega a ser um servidor lá top, ele não quer prestar conta do que ele está fazendo. Ele é obrigado a prestar conta, porque ele é um servidor público. Está aqui no pacto, está lá na Constituição. O problema é que a maioria não conhece a Constituição. Aí não cobra desse indivíduo. Ok? Bom,
E aí se diz que uma relação harmoniosa entre as expectativas dos cidadãos e a atuação estatal é o ideal a ser alcançado por qualquer sociedade. Então, o que uma sociedade harmoniosa é? É quando as expectativas que eu tenho aqui, né, com esse grupo e com essa atuação, quando isso aí é harmonioso, cada um faz a sua parte, a gente chega no ápice de uma sociedade cidadã, uma sociedade civilizada, ok? Então, todos os problemas que a gente vai ver é porque isso aqui não está em harmonia, está havendo algum descompasso aí, certo? Bom, e aí eu tenho, assim, o argumento em relação à omissão da sociedade. O que a gente poderia colocar? Porque a gente viu que não é só o Estado que é omisso. A sociedade também ela tem que ser ativa. Eu não posso botar tudo culpa no Estado. Ah, o governador não fez, o prefeito não fez. E eu também sou participante. Fui eu que fundei essa bodega. Então, eu também, em muitos dos casos, eu sou omissa, né? Então, o que a gente pode usar como argumento? Omissão da sociedade. E a gente pode usar, por exemplo, esse jurista aqui, né? Jurista é um juiz, uma pessoa, pode ser um juiz, uma pessoa lá do direito, né? Esse cara aqui é um constitucional, ele estudou direito constitucional. Dalmo de Abreu Dalari, você pode botar jurista Dalari, professor Dalari, que as pessoas conhecem. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Então, cidadania é o direito que a pessoa tem de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Ele falou isso. Assim como ele falou também que nem tudo depende apenas do Estado, pois ser cidadão significa também tomar parte da vida em sociedade, tendo uma participação ativa no que diz respeito aos problemas da comunidade. Assim como ele disse também que espera-se com a cidadania, nesse processo contínuo de construção coletiva, alcançar a realização gradativa dos direitos humanos e uma sociedade mais justa e solidária. Esse cara disse essas três coisas aí. Mas e aí, Mara? Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente começa a pensar numa coisa chamada repertório sociocultural. O que é isso? A gente pega o argumento, mas eu tenho que alguém falar sobre... Por que eu acho que aquele argumento... A sociedade é omissa? Porque aquele cara lá, o Dalari, falou que eu preciso agir, que cidadania... Quando eu faço parte de uma sociedade, eu preciso agir. Então, eu não vou falar isso, que é omissa porque eu acho. Eu vou dizer que ele acha. Então, a gente vai começar a escrever, né? Uma possibilidade de uma introdução, a gente vai ver as partes disso aí, seria a seguinte, ó. Segundo o jurista e professor Dalmo de Abreu Dalari, poderia ser segundo o jurista só, tá? A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Isso é o quê? É um conceito de cidadania dito por alguém. É o que ele acha que esse professor acha. Isso é que a gente chama de repertório sociocultural. Nesse contexto, que contexto? No contexto que ele está falando, observa-se que a falta de atuação da população, bem como a letargia na mudança de mentalidade social. O que é a letargia? É a lentidão da sociedade mudar a mente, né? Contribuem para que o grave problema da violência contra a mulher na sociedade brasileira persista por décadas. Lembra aquele textozinho que eu estava fazendo? Aqui eu estou dizendo que quais são os meus argumentos para que esse problema aconteça? Falta de atuação da população. O que é essa falta de atuação? Omissão. É um outro nome. Bem como a letargia na mudança da mentalidade social. O que é isso aqui? Um problema cultural. Lá atrás, ela pensava do mesmo jeito e continua pensando. Não muda essa mentalidade. Falaram para ela que a mulher era um sexo frágil, podia lá meter a pancada na mulher, e o homem continua fazendo isso. É isso que eu vou falar. Tá? E aí,
porque esse cara disse que a sociedade tem que atuar também, que o problema não é só do Estado, eu vou dizer que a sociedade é culpada nisso porque ela não atua como deveria, tá? E ela ainda fica pensando lá como antigamente. Ela não muda isso. Eu vou dizer que a culpa é da sociedade. Então, a gente vê que eu não preciso dizer sempre que é do Estado. Ok? Então, aí eu digo, assim se faz urgente ações no sentido de mitigar esse problema, esse grave problema social. Isso tudo aqui a gente vai aprender o que é cada pedacinho. Ó, trouxe um repertório sociocultural, estou explicando ele, estou dizendo o que isso aqui tem a ver com o problema, e estou dizendo o que são os problemas, meus argumentos aqui, e que eu tenho que resolver. Isso é uma forma. Outra forma, posso pegar o mesmo cara aqui, ó, e dizer, ó, entretanto, né, ele disse que a sociedade tem que atuar. Entretanto, na sociedade brasileira, um número expressivo de mulheres tem sido excluído desse processo de cidadania. Ele não está falando que a cidadania aqui é um conjunto de coisas. Então, podia até usar aquela outra frase lá sobre o processo, né? Ficaria até melhor. Dessa forma, a violência pela qual a mulher tem sido exposta por décadas demonstra a urgência de ações para se combater esse grave problema promovido pela omissão estatal e da sociedade. Aqui eu botei o argumento no finalzinho. Ó. Omissão. Aqui eu digo que é do Estado, mas também que é da sociedade. Dois argumentos diferentes. Eu vou falar esse argumento porque eu entendo isso e porque esse cara que falou. Tá? Então, observaram que assim, os motivos pelos quais eu acho que a persistência da mulher acontece é porque o Estado é omisso. Por que, Mara, o Estado é omisso? Ah, a gente já estudou aquelas coisas lá. Porque ele tinha obrigação de fazer e não faz. Por que ele tinha obrigação de fazer? Porque está lá na lei falando que ele tinha que cuidar disso, ele não faz. E a sociedade? A Constituição também fala que a sociedade também tem que fazer. Ela tem direito, ela tem deveres também. Então, o meu argumento, eu não vou só falar argumento. Eu tenho que dizer por que eu acho isso. E eu acho isso por causa da Constituição brasileira. Tá? Bom, além disso, né, eu poderia usar de uma outra forma. Aqui, ó, lá é um parágrafo de introdução. Eu posso também usar esse mesmo argumento, né, que aí eu vou ter que falar no desenvolvimento, no parágrafo de desenvolvimento. Por exemplo, um dos fatores relevantes para a persistência da violência contra a mulher é a omissão da sociedade. Eu não disse que eu ia falar da omissão da sociedade? Disse. Então, eu vou falar. Ó, um dos fatores é a omissão. Aí eu pego lá, ó, de acordo com o jurista, a mesma coisa que ele botou. Botei aqui, ó. Tá? É o meu repertório, que eu uso tanto na introdução quanto aqui. Nesse contexto, observa que o problema em questão persiste não somente pela inação do Estado, que eu vou falar em outro parágrafo, mas também por uma sociedade que não atua no sentido de promover debates. Ela é omissa. Por que ela é omissa? Porque ela não atua promovendo debate, cobrando punições, apoiando as vítimas e exigindo políticas públicas mais eficazes por parte do poder público. Esse pedacinho aqui eu dou exemplos de como, por que eu acho isso, por que eu acho que isso aqui tem a ver, por que eu acho que a omissão, a sociedade, quando ela é omissa, ela prejudica um próprio grupo da sociedade, porque ela não faz isso, ela tinha que fazer, mas ela não faz. Né? O problema, ele persiste, não é só pelo Estado, mas também porque a sociedade não atua. Né? Assim, se torna urgente a mudança de comportamental dessa população cidadã, no sentido de parar esse grave problema, devolvendo, consequentemente, os direitos constitucionais que são tirados dessas últimas, né? Dessas vítimas, desculpa. Então, você vê que o argumento, eu posso usar ele na introdução, que eu vou usar 2, mas eu tenho que saber desenvolver esse argumento eu tenho que explicar ele, então eu não posso escolher qualquer um. E a gente vai ver que a gente tem vários repertórios desse aqui para colocar, mesmo que não seja a própria Constituição. Por que você está falando isso, Mara? Porque se eu colocar, se lá no texto motivador, por exemplo, tiver Constituição,
eu não posso usar, né? Eu não posso usar. Então, eu tenho que pensar em várias coisas. Então, o meu argumento, eu tenho que buscar argumentos. Quando eu planejo, também já tenho que pensar conjuntamente se eu vou ter como provar. E uma das formas de provar isso é o repertório sociocultural. Uma das formas de eu provar isso são exemplos práticos do dia a dia, tá? Eu não posso só ter repertório sociocultural, eu tenho que ter exemplos práticos, ok? Então, a gente também podia, assim, da mesma forma que eu fiz assim, aí mudar aqui só no final. Pegar esse finalzinho aqui e botar, ó, assim se torna urgente a mudança, a mesma coisa, comportamental da população cidadã, no sentido de estagnar esse problema, tá vendo? E alcançar a realização gradativa dos direitos humanos de uma sociedade mais justa e solidária. Eu posso ir mudando várias partes disso aí, ok? Mas o meu planejamento, a minha ideia central, tem que estar calcada no meu argumento. Eu tenho que pensar nisso. O argumento é muito forte, o repertório sociocultural é muito forte, ok? Conseguiram entender isso? Espero que vocês tenham entendido, assim, por que a gente tem que pensar muito em argumento, entender o porquê que a gente vai colocar, não é só botar assim, igual o pessoal bota. Ah, negligência estatal. Você não sabe nem o que é negligência, não sabe nem o que é Estado, não sabe por quê. Tem que ter esse entendimento para a introdução, para o desenvolvimento e para proposta de intervenção também, tá? Bom, é isso, né? O vídeo ficou bem longo, mas não dá para a gente deixar de ver essas situações. Eu quero que vocês entendam que eu estou prorrogando mais tempo, né, antes da gente começar a escrever, mas porque eu entendo que vocês precisam ter esses conceitos bem fundamentados, ok? Para a gente começar a escrever melhor, tá? Na próxima aula a gente vai continuar tratando também dessa parte de argumento, mas já vamos começar a ver o repertório sociocultural, ok? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, espero que eu tenha ajudado e até a próxima aula, que ainda será nessa semana, ok? Fiquem com Deus.